Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, versículo 20. Olá, meu nome é Alexandre Amador dos Reis, eu vim diretamente da Bahia para essas férias aqui no Rio Grande do Sul e também já fiz parte dessa escola, estudei aqui mais de 6 anos no internato, foram os momentos mais incríveis da minha vida, foi nesse internato. Tenho muita saudade daqui. Galera, nessas semanas vamos falar um pouquinho sobre justificação pela fé. E a justificação pela fé é um tema que particularmente me emociona bastante. Porque por muitas vezes eu, como jovem nesse internato, às vezes eu achava que eu era indigno de ir para o céu. E de verdade, por mim, nós seríamos indignos de ir para o céu. Eu mesmo, eu olho para mim, para minha vida, olho para desde quando estava no internato e olhava para mim, olhava para os 10 mandamentos, praticamente impossível ir para o céu. Mas ao ler a lição em que Paulo agora, falando aos Gálatas sobre justificação pela fé, a defesa dele, me enche muita esperança. Paulo começa agora a lição falando sobre a discussão que teve com Pedro. Na verdade não foi uma discussão, foi um levo paralelo com Pedro, em que as pessoas do tempo de Paulo, os Gálatas, estavam querendo falar, principalmente os judeus, de que a pessoa só era aceita por Cristo através da circuncisão. Quem não fosse circuncidado não era aceito pela graça do Senhor Jesus Cristo. E Paulo estava numa campanha evangelística tremenda. Paulo e os seus companheiros estavam pregando o amor de Jesus Cristo. E quando Paulo começou a fazer verdadeiras campanhas e os gentios começaram a ser alcançados, não deveria ser normal. É comum acontecer que também, juntamente com a graça, Satanás ele vem ao redor tentar atrapalhar os planos. Mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça e o poder de Jesus Cristo. E Paulo agora tenta argumentar com Pedro, vamos parar com esse negócio? Você sabe da minha vida, eu sei da sua vida. A gente não tem motivos nenhum e nenhum privilégio melhor do que os gentios de sermos cristãos e Jesus nos aceitou do jeitinho que nós somos. E uma das coisas incríveis da justificação é que nada que nós venhamos a fazer justifica-nos perante Deus. E quando eu era adolescente estudando aqui no IACS, eu ficava com muitas angústias em meu coração, porque o meu querer de fazer as coisas certas eu não conseguia fazer, e eu sempre via pessoas perto de mim que eram melhores do que eu, e alguns julgamentos também. E quando eu olhei para o amor de Deus que tem na Bíblia, falando que Jesus ele não me ama porque eu sou bom, Jesus não me ama porque eu guardo os 10 mandamentos, Jesus não me ama porque eu devolvo o dízimo, porque eu canto no coral dos adolescentes, Jesus não me ama porque eu levanto de madrugada, vou na beirada do campo de madrugada fazer oração, Jesus não me ama porque eu devolvo o dízimo, eu faço jejum, ou eu sou um vegetariano, não como carne, eu não bebo, eu fumo, para de fumar, ou qualquer outra coisa. Jesus me ama porque ele me ama. E agora Paulo ele tenta defender isso, que nós somos altamente justificados pela fé em Cristo Jesus. Ele começa agora com os Gálatas conversando para tentar nivelar um ponto de acordo entre eles. Ele olha para os Gálatas e fala o seguinte: olha, meus queridos, eu sou também conservo de vocês, eu sou judeu, não sou gentil, nascido em pecado, para tentar chamar a atenção deles, porque Paulo agora queria chamar a atenção deles, porque o único objetivo de Cristo, ao chamar Paulo, é que o amor de Cristo atingisse a todos os gentios. A gente não pode segurar o evangelho dentro da igreja adventista, o evangelho dentro do coral, o evangelho dentro do internato. O evangelho tem que ser passado as barreiras e atingir todas as pessoas. E quando nós vimos as cartas aos Gálatas, me enche de entusiasmo, porque o que significa a palavra justificação? A palavra justificação significa que eu estou sentado nessa cadeira aqui, e Jesus chega com um manto ao meu redor agora, e com a sua graça e o seu amor pago na cruz do Calvário, ele me cobre com essa graça. Enquanto eu estiver sob a sua proteção, através da obediência, eu estou salvo em Cristo Jesus. No momento que eu defino e quero, naquele momento, deliberadamente, fazer as vontades que eu quero, as coisas que eu quero, eu resolvo sair fora debaixo do seu lençol. E Jesus Cristo respeita muito isso. Então, existem 3 fases no processo rumo ao céu. Primeiro é a justificação. A justificação significa nada que eu faça compra a salvação. Eu sou justificado somente pelos méritos de Cristo Jesus. Mas uma vez que eu sou salvo em Cristo Jesus, essa transformação exige mudança, onde vem agora a santificação, que é um processo que Paulo agora começa a falar aos Gálatas. Na lição de segunda-feira,
ele começa falando aos Gálatas um tema extremamente importante, que fala as obras da lei. Nós aprendemos desde pequeno que nós temos que ser obedientes às leis de Deus, sim ou não? Claro que Deus não nos salvou para sermos pecadores, Deus nos salvou para sermos santos. A palavra santo na Bíblia não significa ninguém ser santo, significa separado. E palavra separado significa quando nós resolvemos andando por esse caminho, encontro a verdade de Cristo, dou meia volta e volto para trás. E quando encontro a verdade ela causa algo incrível em minha vida. O barro e a manteiga perante do sol, ele causa duas reações. O barro endurece, a manteiga derrete. A grande pergunta é: o meu e o teu coração diante do sol da justiça de Cristo, nós amolecemos ou endurecemos? São as duas reações que o nosso coração acaba encontrando. E quando encontro a Cristo, encontro o amor dele. E eu me lembro que eu me apaixonei há 4 anos atrás. E eu queria namorar com essa menina chamada Larissa. E quando você começa a ficar apaixonado, você começa a falar para todo mundo sobre a paixão, não é? Eu estava no internato aqui, a gente quer falar para todo mundo das paqueras, na verdade. Cara, você não acredita, eu tô paquerando, tô amando tal pessoa. E eu me lembro que quando mais eu ficava apaixonado por Larissa, mais eu queria falar dela para outras pessoas. E o amor era tão grande por ela que eu olhei agora, não tem mais como eu ficar separado dela apenas pelo namoro. Eu quero fazer uma aliança com ela, eu quero casar com ela. Eu amo de tal maneira que eu quero fazer um compromisso com ela, perante Deus e perante os familiares. E quando eu amo Larissa, eu procuro saber quais são as coisas que mais agradam a Larissa. E por mais que eu acaba não gostando de certas coisas, eu vou fazer por amor a ela. Que quando você ama, meu querido, a dor do fardo não é fardo nenhum. Quando nós entendemos os propósitos, entendemos que nós estamos indo o percurso, a dor não acontece. E agora Paulo defende essa tese na Bíblia. Nós somos justificados inteiramente pela fé em Cristo Jesus. E é uma condição sine qua non. Quando eu encontro a verdade, e essa verdade realmente está entranhada nas minhas entranhas, no meu coração, na minha mente, é inevitável que eu vou começar a guardar os 10 mandamentos. Quando eu não guardo os 10 mandamentos deliberadamente, existe um sinal de alerta. Então quando perguntam para mim: Alex, você vai na boate? A minha resposta não é eu não vou na boate porque eu sou adventista. Alex, você guarda o sábado por quê? Não, porque eu sou adventista. Alex, tu usa droga, tu não usa droga por quê? Não, porque eu sou adventista. Alex, você não faz sexo no casamento por quê? É porque eu sou adventista. Isso não é resposta. Eu não faço certas coisas porque o amor de Cristo, eu sei que o meu mestre deseja. E eu não posso fazer com que o meu viver retire dos olhos do meu grande Deus lágrimas. Paulo agora era apaixonado por esse Jesus. O viver do Paulo era muito menos de palavras e muito mais de ações. O que Paulo está tentando fazer é, através da justificação, entendermos que nada o que viemos a fazer compra o amor de Deus. Quando nós somos justificados pela graça e pelo amor de Jesus Cristo, isso permite que nós agora tenhamos liberdade de fazer boas decisões. E Paulo agora, em terça-feira e quarta-feira, base da nossa justificação e a obediência da fé, e a fé promove pecado. Paulo agora começa a dar uma carta aos Gálatas do seguinte: existe uma teologia hoje circulando em nosso meio de que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é verdade, isso é uma graça barata. A graça não foi de graça. A graça exerceu um preço muito alto, e foi Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. Não foi com roupinha, meu querido. Jesus morreu na cruz do Calvário nu. A pior morte que um ser humano poderia morrer. Você imagina a sua vergonha perante a sua mãe, os seus familiares. E tudo isso foi por mim e por você. Quando nós conhecemos o amor de Jesus, é inevitável querer fidelidade. Quando nós somos fiéis a Jesus, alguma coisa está acontecendo. E Paulo agora defende, por fim, na sua carta, que a graça, ela exige mudança. A graça, não essa graça barata, que promove que uma vez salvo, salvo para sempre, não é bíblico. Quando nós conhecemos o amor de Jesus de verdade, quando nós conhecemos a sua graça, essa graça promove no teu e no meu coração transformação. Lembrando, eu não sou salvo por guardar mandamento, é por eu estar salvo em Cristo Jesus que eu acabo guardando os mandamentos. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça estabelecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém.